Olá você, chega mais! Eu sou a jornalista Marta Gonzalez e em cada episódio entrevisto um brasileiro que nos fala das dores e delícias de morar no estrangeiro. Aqui você aprende sobre novas culturas com informações que fogem do lugar comum. Me segue lá no Instagram, @brasileiroslongedecasa e assina o podcast, assim você não perde nenhum episódio. E eu estou fazendo uma série seguida sobre Portugal, que é o meu presente de Natal para você. Bora viajar então? Hoje vamos para Coimbra, em Portugal. Vem comigo viajar na história de nossa entrevistada. #Partiu Caravela. Coimbra é uma das mais antigas cidades de Portugal. Tem origens romanas e visigóticas e influência muçulmana. Foi a primeira capital do reino quando Dom Afonso Henriques ali se instalou com a sua corte em 1600 e vovó menina. Coimbra possui um riquíssimo patrimônio arquitetônico e uma das melhores e mais antigas e respeitadas universidades da Europa. Em um mapa meio estilizado, podemos dizer que Coimbra está localizada entre Lisboa e o Porto. E é lá que vive há 5 anos a gaúcha Pamela Mosman. Pamela, seja muito bem-vinda ao podcast Brasileiros Longe de Casa. Começa me dizendo aí por que você resolveu ir morar em Coimbra e o que você está fazendo aí hoje. Ok, então Coimbra eu vim em 2016 para fazer meu mestrado. Eu larguei tudo aí no Brasil, literalmente. Eu pedi demissão do meu emprego e peguei o dinheiro que eu tinha guardado. E uma das coisas que eu pensei foi fazer meu mestrado, porque eu sempre tive o sonho de morar fora. O mestrado era em quê, Pamela? É em marketing. Eu sempre tive o sonho de morar fora, assim. E em 2016, quando eu decidi vir, eu achei que ia ser mais fácil entrar num país estudando. E de fato é, assim. E Portugal surgiu como uma opção porque eu já tinha pesquisado na época da minha graduação, e até por uma questão da facilidade de não ter que traduzir documentos, eu não ter que correr atrás de fazer um teste de proficiência que eu nunca fiz, nunca tinha, feito. E aí Portugal era mais fácil. E fora que isso é um custo também a mais, né? E eu queria economizar tudo que eu pudesse, assim, não gastar, na verdade, o máximo que eu não pudesse, que eu pudesse para trazer para cá. E essa sua pós-graduação é na Universidade de Coimbra mesmo? Sim, foi em Coimbra. Eu terminei em 2018, sim. Era meu mestrado na Universidade de Coimbra, na Faculdade de Economia. Que bacana, Pamela. Eu imagino, um mestrado, não é nem uma pós, um mestrado. Imagino que não é fácil, né, ser aceita para fazer um mestrado na Universidade de Coimbra. É uma universidade muito procurada, muito respeitada. Sim, eu confesso que aqui, eu acho que é na Europa como um todo, a maioria. Aliás, lógico, tem países que eu acho que é um pouco mais difícil, dependendo da área também. E eu não sei como é que são outras áreas também aqui em Portugal. Mas não acaba não sendo tão difícil quanto no Brasil. Porque no Brasil, tu tem que apresentar um projeto antes, né? Um projeto já mais ou menos estruturado, até onde eu sei. Eu nunca concorri no Brasil e nunca tive vontade, porque a minha ideia nunca foi seguir carreira acadêmica. Eu acabei agora enveredando para essa área aqui, porque eu descobri que eu gosto. Aqui eu tenho como tentar investir nessa carreira, né? Lá no Brasil eu não me via, tipo... No Brasil é muito precário, já antes era, né? Agora tá muito mais, claro, mas já era precário o valor que se recebia. Não é um valor que dava para viver. Eu lembro que quando eu era estudante de graduação, ali foi de 2006 a 2010, fui bolsista de iniciação científica e eu conheci algumas pessoas de mestrado, doutorado, e a bolsa de doutorado acho que era R$2.000. E aqui o que eu ganho como bolsista, é que aqui é bolseiro, como bolsista, eu consigo pagar minhas contas, consigo alugar um apartamento, e eu só me candidatei para Coimbra, eu não me candidatei para nenhum outro. E eu não sabia se era fácil ou não na altura passar. E eu passei, eu fui chamada para entrevista, porque primeiro eles fazem uma análise curricular, né, de tudo, então teu currículo profissional, tuas notas acadêmicas, aqui é muito importante nota que tu teve na graduação, todos os teus... Teu histórico mesmo, né?
Todo o teu histórico, isso, mas acadêmico, né? Assim, do ensino superior. E aí, primeiro eles fazem. Isso aí é um filtro, né? Daí eles chamam algumas pessoas, quem tirou acima de X, eles chamam para entrevista. E aí eu fiz a entrevista, e na entrevista, na verdade, o coordenador já meio que disse, então tá, então eu te espero aqui em outubro, né? Se te preparar para vir, enfim, alguma coisa assim. É tudo online, a candidatura toda é online. Tu envia todos os documentos online, tipo um portal do aluno, na verdade. Aí eu avisei meus pais, porque eu vivia com os meus pais ainda no Brasil. E eu avisei eles, eu falei, olha, eu tenho dinheiro e tal, eu já tinha feito todas as contas antes de falar com eles, né? Eu falei, não, eu tenho as minhas economias, vai dar para ir. Mandei, expliquei todo o planejamento. Falei, eu vou para Portugal, mas daqui a 2 anos eu volto, depois no mestrado. E aí eles, tá bem, tá, pronto. Daí vim para cá. Só que eu já vim pensando que se eu gostasse muito de viver aqui, eu não ia voltar para o Brasil. E aí, quando eu pisei em Coimbra, principalmente, assim, eu achei muito parecido com Porto Alegre, assim, é uma cidade mais, sei lá, mas eu acho Porto Alegre um pouco cinza. Coimbra um pouco assim, apesar de que, lógico, tem aquela foto que é magnífica lá no Rio Mondego, que parece o Porto também, que tem as casinhas em escadinha, assim, mas é parecido, assim, no resto, o centro, onde eu fiquei também, e eu gostei. E aí, como é que foi? Você chegou para aula, né? Primeiro dia ela entra na universidade, aquela universidade enorme, né? Em todos os sentidos, né? Porque cheia de história, todo o peso que tem a Universidade de Coimbra. Como é que foi? Eu não fui para pro Polo 1, que é o Polo 1 que é esse famoso aí, bonito. Eu estudei na Faculdade de Economia, que, como sempre, a Faculdade de Economia fica separada de tudo. Mas é um prédio mais moderno, né? Mas quando eu entrei, então, quando eu cheguei, assim, eu não sabia muito bem o que eu ia encontrar, né? Só que a minha turma eram 40 alunos, era mais ou menos a metade, metade. Eram 21 portugueses, se eu não me engano, e 19 brasileiros. Eu vi muito brasileiro. Então, tipo, foi muito legal. Mas quase metade de brasileiros dá para se sentir realmente em casa, né? Sim, sim, dava. Tanto que eu não tive muito contato com portugueses no meu mestrado, a não ser alguns trabalhos em grupo, que a gente acabou misturando grupos, assim, mas se não, ficava muito separadinho, assim, em português. Não por a gente não conversar, porque a gente até conversava nos intervalos e tal, até às vezes tinha algumas jantares de confraternização e tal, mas assim, no dia a dia, a gente era só os brasileiros, sabe? A gente ficava muito. A gente fazia churrasco, final de semana, a gente fez mesmo uma amizade, assim, virou mesmo uma família. Eu acho que a gente acaba se identificando, porque a gente tá passando os mesmos perrengues, né? A mesma saudade da família, a mesma saudade do mesma terra. Eu acho até natural porque tem uma dor única, né? Que é a saudade de casa. Tem muitas coisas próximas que eu Sim. acho que ligam naturalmente. Agora, Pamela, tirando isso, você Sim. realmente se sente integrado? Porque se sente em casa mesmo? Porque, claro, nós fomos colonizados pelos portugueses, né? Então, a língua tem algumas diferenças, lógico, a gente Uhum, vai falar disso daqui a pouco, mas é a mesma língua, uhum. a comida é muito parecida, o jeito de ser é muito parecido, é diferente de quem migra, por exemplo, quem vai para, sei lá, para a Suécia, quem vai para, né, para Dinamarca, é bem diferente. Você se sente realmente em casa ou não é bem assim? Não é o fato de ter tantas coisas próximas que nos deixa tão à vontade? Eu me sinto em casa. Eu sempre me senti, eu acho que assim, só para tentar situar um pouco. Eu morei em Coimbra de 2016 a 2018. Em fevereiro de 2018 eu migrei, ótimo. Me mudei para Évora e fiquei 3 anos em Évora. E depois agora eu retornei para Coimbra este ano, 2021. A primeira vez que eu estive em Coimbra, eu acho que eu me senti integrada porque eu tinha muitos brasileiros à minha volta. Quando eu fui para Évora, eu conheci algumas pessoas, conheci mais portugueses, brasileiros. Eu convivia todos os dias com portugueses, porque eu fui lá para trabalhar. Aí eu fui para ser bolsista, né, de pesquisa. O seu mestrado já acabou, não é isso? Sim, acabou em 2018. Mas eu fui ainda com mestrado por fazer, mas como era só a tese, eu podia fazer à distância, né? Então eu não precisava mais assistir aulas.
E em Coimbra eu trabalhei 3 meses num shopping logo que eu cheguei. Aí sim eu trabalhei com vendas e eu era péssima. Eu não vendia nada. Eu ganhava só ordenado aquele o que é que eles têm que dar mesmo, né? O base, mas eu não ganhava nenhuma comissão. Agora voltando para Coimbra, neste momento, muitos dos meus amigos brasileiros voltaram para o Brasil, porque a maioria das pessoas realmente vem para cá, fazem o mestrado e voltam para o Brasil. E então eu voltei agora para uma Coimbra totalmente diferente, assim, né? E hoje você faz o que aí em Coimbra? Eu sou também bolsista, só que aqui agora eu sou bolsista de doutoramento, porque eu faço doutorado. E todos os anos eles abrem um concurso que abre, tipo, este ano, por exemplo, foram 1.450 bolsas para doutorandos, que é aquela bolsa que eu comentei, um doutorando ganha, né, X euros para poder só estudar. E eles ainda pagam a mensalidade, porque aqui não existe universidade gratuita como no Brasil, aqui tudo se paga, né? Se paga as mensalidades também. Mestrado também, principalmente para estrangeiros, porque aqui tem a diferença do valor para estrangeiros e para quem é português. Então tem uma diferença na mensalidade para quem é português e para quem é estrangeiro. Estrangeiro, sim. Quem não é da União Europeia, né? No caso, estrangeiro de um país terceiro mesmo, que não é da União Europeia. Porque a União Europeia também paga o mesmo valor de português, por causa pronto, de ser União Europeia. Mas nós, brasileiros, por exemplo, também podemos pagar a mesma mensalidade de portugueses, ou se formos cidadãos, claro que tem muitos cidadãos, tanto por residência ou por ancestralidade, mas também por causa do Estatuto de Igualdade de Direitos que a gente pode pedir. Logo que a gente chega, tu pode pedir Estatuto de Igualdade de Direitos Civis. Eu pedi isso, só que como eu vim com o visto de estudante, eu não estava aqui ainda um tempo. Por exemplo, eu não vim para cá como turista e daí, tá acabando meu visto de turista, eu vou me inscrever num mestrado porque eu quero continuar aqui. Não, não foi isso. Eu vim para cá com o visto de estudante já. Então, quando eu consegui o Estatuto de Igualdade de Direitos, a lei, quer dizer, é aquelas coisas que a lei é dúbia, só que eles, óbvio, que interpretam, daí vai depender da pessoa que vai pegar o caso. Mas geralmente aqui se decide que se tu chegou sem o Estatuto de Direitos e de igualdade de direito e já estudante, tu não tem direito a depois baixar o valor da propina, entendeu? A entrar pro valor dos portugueses. Eu já no doutorado, por exemplo, agora, já pago o mesmo que o português. E não porque eu tenho a cidadania ainda não tenho a nacionalidade portuguesa. No entanto, eu já tenho o Estatuto de Igualdade de Direitos. Então, eu já entrei como... eu já tenho cartão de cidadão, né? Que é o tipo bilhete de identidade deles aqui. Tipo, a nossa identidade aí no Brasil. Então, aqui eu já pago a mesma coisa. Então, por isso até é uma coisa que a gente não sabe quando sai do Brasil. E para quem tem interesse, de repente, em estudar aqui, até, de repente, vale a pena vir como turista, né? Pegar primeiro o Estatuto de Igualdade. Só que, se bem que o Estatuto, eu acho que tu tem que ter já o visto de residência. Bom, conseguir vir com o visto de residência de outra forma, não como estudante, e depois estudar, depois que tiver o Estatuto de Igualdade, estudar, porque aí tu consegue fazer o mestrado com a mensalidade, por exemplo, de cidadão português. Pois, meu mestrado foi 8.000 euros os 2 anos, e para os cidadãos portugueses para eles dava 2.750 euros, se eu não me engano, o mestrado, e eu pagava 8.000. Pamela, apesar da gente ter tanta identidade cultural, teve alguma coisa que te surpreendeu na cultura deles ou na maneira de ser dos portugueses? O que me surpreendeu, independentemente de eu achar isso antes ou não, foi assim, os portugueses são muito... Acho que eles são muito pessimistas e reclamões. Eles mesmos falam isso deles até. Eu tô falando isso até porque eu já ouvi amigos portugueses meus dizendo isso. Não, eu sei que a gente reclama muito, eu sei que eu sou muito pessimista em relação a isso, não sei o quê. Às vezes reclamam do governo, ou muito das estruturas do país, ou muito não sei o quê. E sim, claro que Portugal tem problemas, com certeza, mas é que assim, para mim, pelo menos, e eu acho que vários amigos meus brasileiros e brasileiras, pronto, a gente pensa assim, eles não conhecem o Brasil, né? Porque o jeito que eles reclamam, tipo, parece que nossa, que país horrível de se viver, não sei o quê. E não, tipo, aqui é muito maravilhoso, sabe? O clima que Portugal tem é uma das coisas que é mais invejada aqui pelos europeus, inclusive, é o clima, né? Não, os franceses, chineses invadiram Portugal, né? Sim, sim.
Além dos brasileiros, claro. Além dos brasileiros, exatamente. Tem muitos que, sim, e que moram ali no Algarve, tem casa, quer dizer, né, no Algarve, que moram aqui metade do ano, outra metade vivem no seu país. Mas, tipo, a metade que é mais fria, né, nos seus países, ou até o verão, que aqui é mais quente, eles vêm para cá. Agora, Pâmela, a existência de uma universidade, né, também mexe, uma universidade de Coimbra mexe na dinâmica de uma cidade antiga com muitos jovens, porque é uma cidade universitária. Como é que você que fez, hein, cursou a universidade aí, como é que é a relação do jovem português com a história do seu país? Eles são orgulhosos ou não estão nem São. ligando? Como é que é? Não, são. Eles são. Eles sabem, e eles sabem muito. É incrível como tu fala com qualquer pessoa, jovem, velho, adulto. Criança eu não sei, porque eu por acaso nunca falei com muitas crianças aqui portuguesas. Mas os jovens, eles sabem. Eu não sei como é que eles sabem tantas histórias. Eu não sei se logo que eles chegam. É que assim, eles têm a tal da praxe, que é tipo, é tipo o nosso trote no Brasil, universitário. E eu acho que eles passam de uns para os outros as histórias. Eles têm as serenatas na queima das fitas, que é tipo o nosso. Essa semana de praxe, é tipo uma semana de praxe, assim. A praxe é o trote, né? Logo é aquela primeira semana que está recebendo os calouros. Isso. Que não é só uma semana aqui. Aqui é meses. eu não entendo. Aqui é meses. Até hoje tá tendo trote aqui. Mas chega a ter trote, que aqui houve uma época que tinha uns trotes até violentos, uns trotes assim que não tinham graça nenhuma. Mas não tem isso, né? Não, mas aqui tem umas praxes que são um pouco de ridicularizar o outro. Mas a maioria são umas brincadeiras assim para ridicularizar mesmo, sabe? Eles têm que, sei lá, gritar coisas, cantar coisas assim meio autodepreciativas, sabe? E daí tem a queima das fitas, que é o que ocorre em maio, que é quando eles têm que é para as pessoas que estão se formando. Porque aqui não existe, não tem formatura. Não é que nem no Brasil, que tu vai lá, se forma, bota lá o chapéuzinho, aquele, a capa. Não. Aqui eles têm uma semana inteira de comemoração, assim, que é a queima das fitas. E nessa queima das fitas tem a serenata. Acho que é o primeiro dia até que abre com a serenata, que são os próprios estudantes que têm aqui as tunas, que eles chamam, que são tipo umas bandinhas, assim, de estudantes que tocam músicas meio tradicionais aqui de Portugal, né? É bonito de ver até, assim, eles, às vezes na rua, eu já fui em Lisboa, assim, em Lisboa, eles, assim, eles param e as pessoas param para olhar, assim, ficam ali na Praça do Comércio, é bem bonito. E aqui em Coimbra também acontece, eles fazem mais isso na universidade mesmo, porque sempre tem turista ali, então eles cantam, e eles têm as violas portuguesas, não sei quais são os outros instrumentos, mas pronto, tem alguns instrumentos, e alguns cantam. Mas é queima das fitas por quê? Porque aí tem algum ritual de queimar a fita mesmo, é isso? Eu acredito que no passado, sim. Eu não sei por que a história do nome das fitas, mas é que eu sei que tem o cortejo, que eles falam, que é tipo desfile, essas pessoas que vão se formar, assim, é tipo trio elétrico no Brasil, só que, lógico, mais baixinhos, assim. E sem o Olodum, sem tanta animação. Sem o Lodum, mas pronto, aí eles ficam bebendo, distribuem bebida para as pessoas que É estão como se na estivesse rua. comemorando que acabaram, né? É uma grande comemoração, né? Isso, exatamente. E se eu não me engano, tem fitas nos carros, assim, se eu não tô em erro. E que imagem, o que eles te falam do Brasil? Qual a imagem aí em Coimbra, do nosso país aqui? Olha, eles sempre falam muito das praias. É que alguns portugueses têm, até muitos, assim, têm parentes no Brasil, né? Então eles acabam tendo algum tipo de contato. Ou muitos já viajaram, seja para o Rio ou para as praias do Nordeste também. E a imagem que eles têm do Brasil são o que eles veem nas novelas, porque aqui eles assistem novelas brasileiras. Porque passa eu acho que é na SIC, eu acho que a SIC é uma das emissoras daqui de televisão aberta. E tem a Globo Portugal também, né, que acaba por passar novelas, mesmo que não atualizadas, ou tipo, pode ser até as que estão passando aí no Brasil, mas não é necessariamente, tipo, hoje deu o capítulo 1, hoje também aqui dá o capítulo 1, não, geralmente é meio que atrasado, tipo, é uma semana atrasada, sei eu.
Mas quem conhece muito pela TV e aqui passa muita notícia, tipo um Datena da vida, assim, eu tenho a impressão que eles devem assistir tipo um Datena, porque é só desgraça que eles sabem de, tipo, pois é, tem muito assalto, tem muito não sei o quê, tem muita morte, tem muito, mas também, né, eu vou pro Brasil e eu me sinto bem lá, também não é todo esse desespero. Mas sim, é claro que tem, mas é que aqui não tem, né, também, então eu percebo, porque eu, por exemplo, não tenho medo de andar na rua aqui, e eu no Brasil eu tenho medo de andar na rua. E tinha, né, quando eu vivia aí, eu nunca fui assaltada, mas nem tive nenhuma experiência assim. Mas no Brasil eu não saio com o celular na mão. E aqui eu saio. Aqui eu ando de madrugada, eu volto sozinha de festa de madrugada. E não é que não exista, lógico que não é que a gente não possa também sofrer um assalto ou ser estuprada, não sei o quê. Mas assim, o risco é muito menor, infinitamente menor. Aqui o que tem mais é furto. Mas a imagem eu acho que eles têm mais essa. É do Brasil, que acaba sendo das novelas, que acaba sendo muito Rio-São Paulo. Rio-São Paulo, né? Porque mais ou menos é onde se passa as novelas. E daí muito essa questão da favela também, muitos falam da favela também, de favelas, e sempre tem essa ideia também de favela, ou de violência, de muita violência, muito assalto, muito assalto à mão armada, e é isso. É uma pena, assim. É uma pena que nosso país é tão lindo, né? Mas realmente a violência, isso interfere demais na qualidade de vida e na qualidade, no que a gente vai vender para outros países, né? Sim. E eu acho que também, às vezes, tem muitos brasileiros que vêm para cá por causa, às vezes é por desistir do Brasil mesmo, tipo, já fui assaltado várias vezes, já não sei o que lá, e vêm para cá e contam essa história, porque é uma experiência pessoal daquela pessoa, né? E isso acaba também impactando o que eles passam para os portugueses que estão perto deles, né? E pronto, também tem isso. Reforça Esse estereótipo, exatamente. com certeza. Pamela, apesar da gente falar a mesma língua, né, língua portuguesa, há algumas palavras aí que são umas ciladas, né? Eu queria que você comentasse algumas delas aí. Sim. Então, quando eu cheguei em Portugal, eu pensei que a única diferença fosse o sotaque. Pensei que era só o sotaque português. E eles falam muito rápidos, né? Eles engolem as vogais também, né? E falam para dentro Pra um pouco, dentro, assim. Pronto. E cortam palavras, né? Por exemplo, eles têm o que, né? Eu lembro que quando eu estava em algumas aulas do mestrado no início, eu lembro que tinha um professor que falava, por quê? Nananana. Vamos supor, porque eles explicam, eles têm o porquê, como nós, porquê, mas também quando eles estão numa explicação, dependendo, eles falam assim, porquê, né? Então, por exemplo, e no início eu não entendia porquê, o que é porquê, né? Eu pensei que era uma palavra totalmente diferente, e é engraçado porque eu lembro que eu também, quando eu saía na rua, às vezes eu ficava na dúvida, será que são portugueses ou será que são, tipo, ingleses, assim, pessoas falando inglês? Russos, né? Porque eles falam tão entre eles tão. E às vezes nem eles se entendem, é engraçado, porque eles falam tão cortados assim, e fora que, assim, apesar de a gente não. Pra mim é muito sutil ainda, eu não consigo perceber tanto, mas eles têm diferença em sotaques também, assim como no Brasil. Claro que os nossos são mais marcados, né? A gente consegue identificar Nordeste, Sudeste, Norte, tipo, é muito mais marcado. Aqui não é tão marcado, pelo menos não para mim. O que eu noto muito em Évora onde eu vivi, que é a região do Alentejo, e aqui Coimbra, que é a região centro, eu acho Coimbra mais claro de se entender. No Alentejo eles falam muito mais para dentro, e fora que lá tem algumas. Como eu estava acostumada também com o dialeto coinimbrense, eu estranhei lá no Alentejo porque eles têm algumas coisas diferentes, algumas palavras mesmo diferentes. Que nem no Brasil, assim, né? Algumas coisas a gente usa mais. Bergamota na sua terra, na minha terra é tangerina. Pois, exatamente, exatamente. Então, e que nem assim. E tem lugares que é pocã, que é mexerica e por aí vai. Ou mandarina. Não, aqui é mandarina, aqui só que é. E que nem aqui em Coimbra eu tinha aprendido que o tênis que nós usamos no pé é sapatilha. Então, beleza, eu fui pra Évora e eu falei, hoje eu vim de sapatilha. E dele, sapatilha. Aí eu pensei, ai meu Deus, como é que vocês falam? Como é que vocês chamam isso aqui? Vou ter que dançar um balé agora. Aí eu mostrei meus pés e ele falou, tênis.
Vocês falam tênis também? Ufa, é que nem no Brasil, então, mas lá em Coimbra eles falam sapatilha. Ali em Évora que eu descobri que existia diferenças regionais, porque até então eu pensei que era tudo igual, era flat, eu aprendi uma coisa num lugar, todo no A outro. português, a português. É tudo português, era português europeu. Daí eu vou aprendendo, assim, umas palavras. Aqui eu pergunto, aqui em Coimbra ali eu tô rodeada de português, então aqui eu tô desenvolvendo muito meu dialeto português europeu. Porque aqui eu trabalho numa equipe que tem mais ou menos 20 pessoas e eu sou a única brasileira e tem uma iraniana, só. O resto tudo é português. Quem fala comigo no Brasil, meus amigos e minha família, já sabe, quando eu falo ginásio é academia, não tô falando de outra coisa, porque eu não consigo mais falar academia, para mim já é estranho. Porque para mim academia agora é academia da universidade, é o percurso acadêmico, tem a ver com a carreira acadêmica, não tem a ver mais com fazer exercício físico. Por exemplo, uma expressão que eu notei que eles falavam aqui, que eu acho que eu já devo ter ouvido em outros lugares, mas sabe, como eu ouvia de vez em quando e tal, não peguei muito. Que é passar ao lado. Me passou ao lado tal coisa, que é tipo, tu não se deu conta. Outra coisa também, que é sutil, mas que nós falamos jogar fora, jogar no lixo, que mais que a gente botar fora, e aqui é deitar fora. E eu no início, e isso eu já sabia, deitar fora eu já sei há muito tempo. Só que agora de tanto ouvir, né, e falar com as minhas colegas, eu já adotei também. Eu percebi nos últimos dias que eu só falo deitar fora. Eu não falo, até quando eu falo com pessoas do Brasil, eu não falo mais jogar fora. Pra mim já é estranho, porque começa a soar estranho no nosso. E essa é uma coisa que eu nunca pensei que fosse acontecer, porque pra mim já soa estranho algumas coisas. Eu lembro que a primeira coisa que eu percebi que poderia ser que eu ia ter alguns problemas foi que quando eu cheguei com as unhas pintadas aqui em Coimbra, em 2016. E eu lembro que eu tinha que ir uma hora comprar acetona ou, enfim, um removedor de esmalte para tirar o esmalte. Aí fui no supermercado e não encontrei, olhei, não encontrei. Fui falar com uma funcionária naquelas pessoas que repõem prateleira e tal. Fui falar com uma funcionária do supermercado. Eu perguntei, olha, vocês não têm removedor de esmalte? Ela, o quê? Você não quis nem falar acetona, né? Porque já falou, acetona, não sei, mas eu acho que não. Eu falei removedor de esmalte. E até porque no Brasil, acho que eu já não estava usando acetona há um tempo, então eu já estava acostumada em falar removedor de esmalte. Então eu pensei, e removedor de esmalte é uma coisa, eu não estou usando nenhuma substância, né? É removedor, tá. Removedor de esmalte. Ela, o que não? Ela não entendeu. Daí eu falei assim, acetona. Porque eu pensei, daqui a pouco eles usam acetona. Então tá, então vai ver que a substância deve ser universal, a acetona para tirar esmalte, né? A acetona dela não. Eu não mostrei as unhas ainda, né? Eu primeiro só tava falando. Primeiro tá só tentando com a linguagem. Acetona para tirar esmalte aqui, ó. Dela, removedor de verniz. É verniz. Aqui se fala verniz. Nunca teve nenhuma situação que você, por conta da palavra, tenha te colocado numa situação difícil. Por exemplo, né? Injeção, né? Pica, pois. A pica é. Não, e aqui pica, estar com pica, é estar com energia. Eu tô muito empolgada, eu tô com muita pica. Pois. E aqui, pila, por exemplo. Então, eu tenho uma história, e não é minha. Ela tem uma com pila e uma com durex. Então, o pila foi assim, ela disse que estava com uns amigos, aqui em Coimbra, inclusive, ela disse que tem um casal de amigos que moram aqui em Coimbra, veio visitá-los, e aí ela tinha que sacar dinheiro, porque eu acho que, pronto, não tava com dinheiro, estava com cartão. Pessoal, eu vou ali sacar uns pila, ela falou, porque eles são brasileiros, né, também é um casal de amigos brasileiros. Eu vou ali sacar uns pila no multibanco, daí disse que o amigo dela fez assim, ai, guria, não fala isso, porque ela, por quê? Porque ela recente tinha chegado em Portugal, ela mora agora em Portugal também, mas ela recente tinha chegado, não sabia direito as coisas dela, ele porque pila aqui é o que é pica no Brasil, tipo, é o órgão, Você vai sacar, fica complicado, no banco. E a outra história dela é com Durex, porque aqui Durex é uma marca de preservativo. Uhum. E é tipo que nem a gente fala Gillette, né? Que já se entende que tá falando de lâmina de barbear. Eles falam Durex pra falar preservativo. Uhum. Mesmo que não seja do Durex, o preservativo, eles falam Durex. Tem um Durex, tipo, né? Pronto. E disse que ela foi numa papelaria, queria comprar Durex
sei lá, pra embalar um presente, sei lá o que ela queria. E daí ela chegou assim, vocês têm Durex? E disse que a mulher falou pra ela, olha isso, tem que ir na farmácia. E daí ela falou, mas como assim Durex? Eu quero embalar um presente dela. Fita cola, porque aqui é fita cola, aqui não é Durex. E daí, pronto, e ela passou essas duas situações. Você sabe, Pamela, que eu tenho entrevistada, aliás, até convido a quem ainda não ouviu o episódio, tem uma entrevistada do episódio de Malta, e ela também passou pela mesma situação, ela não sabia que Durex, e ela estava ajudando um trabalho numa igreja, e ela pediu ao padre, eu preciso de Durex, me passa o Durex. O padre o religioso olhava para ela, mas eu tô precisando fazer. Aí ele, Durex? Não, ele, tipo assim, não tô entendendo. Ela fazia um gestual assim, o que a gente puxa? Olha. Convido, quem não ouviu ainda vai ouvir. E quem não ouviu também a gente faz o convite aqui para ouvir, porque a Pamela também tem um podcast, né, Pamela? Que é o Caravela Portuguesa, não, Caravela Brasileira. Brasileira. Olha, a Caravela Portuguesa, sabe que muita gente confunde, mas é Caravela Brasileira. E sim, é eu e uma amiga, que inclusive eu conheci aqui em Portugal, apesar de que ela é gaúcha como eu, a gente nunca se conheceu, nunca se viu, a gente chegou mais ou menos na mesma época aqui em Portugal, e nós nos conhecemos na altura que eu trabalhei esses 3 meses no shopping em Coimbra, né? E um dia ela chegou lá, pronto, comprou um dos produtos, mas não foi comigo, porque eu entrava no turno da noite. Porque você era péssima vendedora, você já disse. Sim, exatamente. Não, e eu nem era meu horário. Eu cheguei tava chegando para trabalhar, aí ela tava recebendo lá, né, tava pagando e tal, né? Ela falou, pois é, recente cheguei em Coimbra, não sei o quê, falando com a minha chefe, não era comigo, tava... recente cheguei em Coimbra, não conheço ninguém, tô vendo, né, queria conhecer uns brasileiros, não sei o quê, daí a minha chefe falou assim, olha, se tu quer conhecer gente, fala com ela, e apontou pra mim. E daí a gente trocou o telefone. Aquela ali é boa de papo, ela só não vende, mas... Daí ela trocou comigo e telefone, e eu pensei, nunca mais a gente vai falar, né? É aquelas coisas que a gente sabe... É brasileira, é aquelas coisas brasileiro, né? Passa lá em casa. Exatamente, nunca mais, pronto. nem me preocupei com isso, troquei lá o telefone com ela mesmo. E aí a gente combinou um café e foi fazendo amizade, assim. E daí depois acabou que ela se mudou para Lisboa, porque ela ela é jornalista também, inclusive, e ela queria criar um podcast que fosse para ajudar pessoas que queriam vir para Portugal, né? Mas sem ser aqueles guias, porque para vir para Portugal, lógico, para outros países pode ser que também exista, mas para Portugal eu sei que existem zilhões de guias no YouTube, como planejar sua viagem, enfim, tem zilhões. E ela falou que não queria ser essa coisa, tipo, não era essa a ideia, era tipo, falar da vivência dela, ou até dar, assim, dicas mais mesmo úteis. E ela lembrou de mim, porque eu e ela, a gente sempre trocou muitos áudios pro WhatsApp, assim, áudios longuíssimos. E a gente foi desenhando o podcast e criamos o Caravela, lançamos em outubro de 2019. E o nosso slogan que é viver em Portugal sob a ótica de 2 brasileiras. Pamela, você que gosta muito de política, a gente já está encerrando aqui, mas eu não posso deixar de te perguntar isso. O português, ele vivencia muito a política? Ele muito respira política? Eu acho que eles são bastante palpiteiros em relação à política, mas eu não... E eu acho que eles são um pouco mais... Por exemplo, eu acho que eles são mais informados do que os brasileiros. E eles são mais exigentes? Porque eu acho o brasileiro muito pouco exigente com seus políticos. Eu acho que a gente não exige nada. A gente dá um voto, daqui a pouco nem lembra direito em quem votou, não sabe como é que aquela pessoa está votando. E eu tenho a impressão que isso é uma das diferenças assim, de países que conseguem andar mais rápido, né? Porque a população acompanha mais de perto o seu político, exige mais dele. Sim, eu acho que eles são, sim, mais, no caso, por exemplo, de ter a memória, né? Eu votei em tal, no fulaninho, o fulaninho não fez o que eu quis, agora não vai receber meu voto de novo, acho que sim. Eles são bastante críticos, eu acho que por terem esse perfil que eu falei antes de muito reclamão,
não faz eles esquecerem, inclusive, né? Votei, dei o voto lá pro fulaninho, fulano não... e agora tá fazendo isso aí, agora não sei o que lá, né? Ou votou no projeto que eu sou contra. E aqui tem que as consultas populares... consultas populares, que qualquer cidadão pode começar, assim como no Brasil, claro, mas aqui eu acho que eles são mais engajados nisso. Começar uma consulta popular. Então, eu, Pamela, por exemplo, tenho uma questão lá, eu quero defender as árvores da rua onde eu moro. Sei, eu estou cortando as árvores, eu não sou contra isso, quero que plantem mais. Eu junto um X de assinaturas, né? Tem que juntar lá, não sei quantas assinaturas são. Eu sei que não são muitas, é tipo 1.000 assinaturas, não é um número exorbitante. E tu manda para a Assembleia da República, que no caso que fica em Lisboa, que no caso é tipo a nossa Câmara dos Deputados no Brasil. É que aqui ele não é bicamaral, né? Aqui é só a Assembleia da República, que não tem senadores e deputados. Aqui são só os deputados, os congressistas. E envia lá para a Assembleia da República, vai para uma comissão que avalia, por exemplo, nesse caso seria um projeto de ambientalismo, sei lá, de meio ambiente. E essa comissão vai avaliar, depois vai para o parlamento mesmo para eles aprovarem ou não, né, votarem, etc. Não é tão simples, eu acho que tem várias mais etapas do que eu estou falando, mas eu acho que é basicamente isso. Qualquer cidadão comum inicia, consegue as X assinaturas que precisa e envia. E pronto, e vai ser analisado. Uma coisa que eu noto também, e que é um costume que eu tenho aqui em Portugal, que no Brasil eu não tinha porque eu não tinha tempo, porque eu sempre gostei de ler jornal, e aqui eu consigo ler jornal. Eu consigo parar o meu dia e, tipo, mesmo durante o trabalho, eu leio de vez em quando, porque os próprios colegas partilham, às vezes, algumas notícias. Então, dá para tu parar, ler uma notícia que outra. Se não, eu faço em casa, lógico, depois. E eu acho que eles estão sempre, assim, sintonizados, mais ou menos, no que está acontecendo. Ou nem que seja no noticiário da TV, assim, sabe? Mas eles estão atualizados sobre o que está acontecendo, não estão assim aéreos, sabe? Se baseando em notícia de WhatsApp, que eu acho que no Brasil acaba sendo mais comum. Eles estão recebendo informação, mas estão elaborando essa informação. Exatamente. Não são passivos. Exatamente. Né? E outra coisa que aqui em Portugal eu admiro muito é que eles não querem ter uma nova ditadura. Ao contrário do Brasil, eles comemoram, né? O 25 de abril é um feriado aqui. 25 de abril, começa por aí. Eles fazem sempre tem a Marcha dos Cravos, eu acho, que é o grande símbolo, né, do fim da ditadura salazarista. Tem todo um simbolismo muito bonito também, né, por trás dessa história do cravo e tal. Que foi uma mulher que estava passando no dia que foi dado, que os militares decidiram acabar, né? Ela era uma vendedora de cravos e ela passou por todos os militares que ela passava, ela entregava um cravo para colocar no cano da arma. Então, por isso que o símbolo é um cravo. Que em vez de bala, era uma flor, né? Então, eu acho um símbolo muito bonito, né? De paz, realmente. É o que o mundo precisa. Exatamente. Né? O que a gente precisa para viver. É verdade. Né? Pamela, vamos a uma pergunta que eu sempre faço, acho que eu vou até juntar as duas. O que o brasileiro pode ensinar ao conimbricense ou coimbrão, né? Eu fui procurar, porque é complicado. Sim. E o que o nascido em Coimbra, né, o coimbrão, pode ensinar ao brasileiro? Eu acho que eles têm que aprender conosco. Eu acho que serem mais otimistas e mais espontâneos. E eu acho que é uma coisa que eles mesmos têm vontade de serem mais espontâneos, eles admiram a nossa alegria, o nosso otimismo, o nosso calor. E eles também são calorosos, eu não acho que eles não são, mas não são tanto quanto nós, né? E não são tão... Porque a gente já conhece, já sai abraçando, já sai... Eles já demoram um pouco mais, assim, para chegar no abraço é um pouquinho mais... demora um pouquinho mais de tempo. A gente é entusiasmado, né? Mas eu acho que também ser otimista, assim, mas ver as coisas um pouco mais... Às vezes eles reclamam demais e eles vivem num país que é muito melhor do que vários outros, assim. Não, nem pensando só no Brasil, assim. Eu acho que muito melhor do que outros, até pela onde eles estão, né, na Europa. Mas, claro que Portugal tem coisas, eu acho que todos têm, né, sempre a melhorar, mas eu acho que é valorizar um pouco mais também que o país onde eles vivem. E o que nós temos para aprender, eu acredito, assim, eu vou falar a partir da minha experiência, eu sou uma grande defensora dos portugueses. Eu diria que a atenção com as pessoas, eu acho eles extremamente atenciosos.
Sempre fui muito bem recebida, tanto na Universidade de Évora quanto aqui, quando eu voltei para a Universidade de Coimbra. Eu acho que eles são muito atenciosos com pessoas que são de fora. Não só de fora, não digo só do país, até de fora por exemplo, não sou de Coimbra, vim do Porto, sei lá. Eles são muito receptivos. O que precisar, pode, né? A gente posso te dar, sei lá, carona, posso te dar, aqui é boleia, inclusive, não é carona. Atenção, e precaução e disciplina, que dizem que, assim, os portugueses são muito obedientes, né? Tanto que Portugal, quando foi para fazer o confinamento aqui, pensando em Covid, nesse momento pandêmico que nós estamos, quando o governo falou que era para confinar, eles confinaram. Tipo, realmente, tu não via uma viva alma na rua, não tinha festa, não tinha nada, tipo, não tinha escapadinha, essas coisas que eu sei que no Brasil teve. Tanto que Portugal é o país que mais vacinado aqui da Europa, né? Tem 87% da população vacinada, 88% praticamente, porque 87,73% e já está em 53% da terceira dose dos idosos, e ter essa consciência de comunidade. Mas eu penso que também esse respeito, assim, às regras, algumas regras, eu acho que é importante. É importante a gente também saber ir contra algumas regras que não fazem sentido, mas eu acho que outras como essas e como a pandemia nos demonstrou, é importante também obedecê-las, né? Eu acho que a disciplina portuguesa, né, dos portugueses, fez com que a gente estivesse numa situação relativamente confortável. Agora a gente vai ter de novo algumas medidas restritivas, de novo, e pronto. E é para ter, pensando que em ter um janeiro, como disse o primeiro-ministro, um janeiro melhor do que foi 2021. E para encerrar, você gostaria de deixar algum recado ou uma mensagem? Eu adoro viver aqui. Eu acho que a gente tem que sempre avaliar se o país é mesmo pra gente ou não. Não vir pensando que Portugal, tu vai chegar aqui, não é o sonho americano, assim, não é o sonho português, né? Que tu vai chegar e já vai conseguir um emprego, já vai dar tudo certo. Não, às vezes a gente tem que passar por algumas coisas, mesmo empregos que a gente nunca imaginou trabalhar, ou vir financeiramente com alguma reserva, para poder se dar o luxo, né, de ficar um tempo parado, para poder depois procurar alguma coisa que realmente goste. E não é assim como algumas pessoas vendem, que vem para cá, vem com visto de turista, que tu dá um jeito. Não é assim, sabe? E corre o risco também de tu sempre ficar mais na ilegalidade, porque isso os empregadores se aproveitam disso, da tua vulnerabilidade, né? Então, acho que é uma forma de se proteger também. Mas quem quiser vir, por favor, venha, porque realmente aqui eu adoro particularmente viver aqui. Legal, Pamela. Obrigada, pela entrevista. Foi muito bom. Valeu demais. Valeu, gente. Foi bom demais ter você comigo neste episódio. Vou adorar se você entrar em contato. Então, vamos lá. Com o nome Brasileiros Longe de Casa, você me encontra no Instagram, no Facebook e no site. Você pode ainda escrever para brasileiroslongedecasa@gmail.com. Eu espero você no próximo episódio. Tchau!